É, eu sei. Hoje tá tudo diferente aqui, o ângulo tá diferente, a webcam não quis funcionar, mas você não vai ficar sem vídeo e sem aprender o que são mocks e spies. Vem comigo que esse vídeo tá incrível. E talvez você não saiba, mas você já teve seu primeiro contato com mocks quando nos outros vídeos dessa playlist você utilizou o jest.mock. Mas você sabia que existe uma outra forma de fazer isso? E essa outra forma é usando o jest.spyon. E esse é um erro que os devs geralmente cometem no início da sua carreira, principalmente quando estamos aprendendo sobre testes unitários, que é não saber quando usar mock e quando usar spy. E hoje eu vou te mostrar a diferença entre os dois, casos práticos de cada um para que você consiga assimilar esse conhecimento e as armadilhas que você precisa evitar. No final do vídeo você vai saber exatamente qual usar em cada função. Bom, e antes de mais nada, uma coisa que a gente precisa aprender é a teoria da diferença conceitual entre um e outro, certo? Então, o mock, ele representado aqui pelo nosso jest.fn, ele vai criar uma função fake do zero. Ele basicamente não vai fazer nada a não ser que a gente programe. Presta atenção nisso, a função não vai fazer nada exceto se a gente for explicitamente claro sobre o que ela tem que fazer. E a gente pode dizer que por padrão vamos usar quando queremos substituir completamente uma função, que já é diferente do nosso spy, aqui representado pelo spyon. Ele basicamente vai espionar uma função que já existe. E essa função original ela continua funcionando, mas nota, a gente consegue visualizar se ela foi chamada, com quais parâmetros, e aí a gente vai usar ela como uma regra quando queremos observar uma função real. Então nota a diferença aqui, enquanto uma a gente utiliza para observar, outra a gente utiliza quando desejamos substituir. Essa é a grande diferença, a diferença chave que você vai ver na prática durante esse vídeo. Mas sempre melhor do que a teoria é uma analogia, um exemplo, certo? Então imagina assim, ó, o mock ele sempre vai ser como um ator substituto. Sabe quando você tira o ator, coloca um dublê e o dublê vai fazer o que você precisar? É exatamente isso. Enquanto o spy é como se fosse uma câmera escondida. O ator original continua atuando normalmente, mas você está gravando tudo que ele faz. E agora que você já aprendeu a teoria, vamos revisar um exemplo que a gente construiu juntos durante a nossa playlist de testes unitários. Abrindo o nosso componente de taskform, então, lembra que a gente tem essa funçãozinha aqui, onAddTask, e a gente recebe ela por prop? No nosso teste, se você reparar aqui no nosso teste, chama onAddTask com um texto válido, a gente pode até rodar esse teste para garantir que ele está passando, e a gente vai ver que logo depois dele rodar aqui, a gente faz o uso do mock onAddTest. Então olha, no nome da variável já tem mock, isso diz muita coisa para a gente. Vamos lá para a definição e nota como a gente está utilizando o jest.fn. Então, revisando o que a gente acabou de aprender. Por que a gente está, nesse caso aqui, utilizando o mock? Nota como o onAddTask ele vem de fora desse componente. Ou seja, a gente não tem acesso à função original. Não é papel desse componente saber o que essa função faz. A gente só quer verificar. Olha, eu recebi essa função. Quando o formulário é submetido, essa função está sendo chamada com um texto válido? Se sim, tá ótimo. Não importa o que ela faz. Só importa que ela foi chamada, ou seja, se ela foi chamada. E aí é muito interessante porque esse nosso teste aqui, além de utilizar a função fake, ele vai além. E além de garantir que ela foi chamada, ele garante que ela foi chamada apenas uma única vez, porque se, por exemplo, a gente estivesse duplicando chamadas, isso seria um comportamento errado, nós não queremos isso. E além disso, ele garante que ela foi chamada com e o valor, ou seja, garante que a gente está utilizando o mesmo valor que o usuário digitou, porque de nada adiantaria a gente chamar a função com o valor errado. É por isso que nesse exemplo o mock é perfeito. E agora a gente vai ver o nosso caso número 2, que é espiando funções nativas ou importadas, que aqui é realmente onde o spy vai brilhar, vai ajudar a gente, porque imagina assim, imagina que você quer testar, por exemplo, se o seu componente chama o console.error quando acontece um erro, ou se ele está chamando uma função de toast ou notificação quando você adiciona, por exemplo, no caso da nossa aplicação aqui, uma tarefa com sucesso. Então imagina que a gente exibisse um toastzinho aqui confirmando para o usuário que a tarefa foi adicionada com sucesso. A gente não quer substituir essas funções, que seria o que o mock faria. A gente quer garantir que elas funcionem normalmente, mas a gente quer verificar se elas foram chamadas da forma correta. Por isso, nesse caso, a gente utiliza spies.
Vem comigo, vamos ver isso no código. Então aqui eu deixei um exemplo de chamada da API como se a gente estivesse buscando as tarefas e a gente vai ter então um fetch com o nosso response e aí vai ter o data para dar esse return. Essa aqui está muito simples, então imagina que a gente fosse trocar essa chamada do fetchTasks por uma função desse tipo, aonde a gente teria então o response e o data, mas nota que se tiver algum erro com o catError, a gente está exibindo então um console.error. E aí tudo bem, a gente teria um setError e tudo mais, mas não é nisso que a gente quer focar agora, a gente quer focar só no console.error. O que você precisa entender nesse caso? O console ele é nativo do JavaScript, ou seja, a gente não vai reimplementar todo ele, o que a gente pode fazer é observar. Então, nesse teste, o que a gente quer garantir? Que basicamente estamos logando o erro no console quando esse fetch falhar, que é exatamente o que a nossa linha 8 está fazendo. Então, se a gente expandir esse teste, e eu só deixei ele como exemplo aqui para nós mesmos, a gente vai conseguir visualizar que ele faz o console error.spy. E aí nota, a gente utiliza o jest.spy e aí a gente está passando um objeto, nesse caso é console. E aí, com a tipagem, ele já vai entender que no objeto console, quando a gente faz um console, a gente tem essas opções, certo? Assert, clear, count reset, debug, todas as outras opções que vocês viram aqui. Então, se você apagar isso e pressionar Ctrl espaço no Mac, você vai ver que ele deveria, ou se você abrir aqui as... É que aqui eu não salvei esse arquivo, mas se você tiver num teste normal, ele vai mostrar para você exatamente as mesmas opções que o ponto vai estar mostrando. Nesse caso, a gente está utilizando o console.error. Então é exatamente isso que a gente coloca aqui, porque queremos espionar exatamente esse método. E nesse caso, aí a gente recebe um retorno da nossa mock implementation. Poderia até, na verdade, apagar isso, mas a gente vai deixar. Eu não vou rodar esse teste, é só para mostrar a estrutura mesmo. E aí nota, mocando o fetch, a gente está dizendo, olha, dá um reject nessa promise. Isso vai obrigar o código a cair aqui no nosso bloco catch. E com isso, a gente vai garantir que o nosso console error.spy tem que ter sido chamado e ele tem que ter sido chamado com 2 parâmetros. Ah, João, por que 2 parâmetros? Porque se a gente vier aqui, a gente vai ver que estamos chamando ele com uma string fixa, que é erro carregar tarefas, e outro objeto, que é o objeto error, que veio aqui do catch. Então, nesse caso, essa função, esse teste, estaria garantindo que o nosso console.error foi chamado usando o spy. Por quê? Porque a gente não quer reimplementar tudo. É por isso que não é um mock, a gente só fica observando e garantindo que a função foi chamada do jeito correto. Ou seja, basicamente a função continua sendo executada normalmente. Diferente do mock que a gente reimplementa e ela não faz nada se a gente não mandar, utilizando o spy o funcionamento segue exatamente o mesmo. É só como se a gente tivesse injetado um chip ali que fica nos avisando, olha, essa função foi sim chamada com esses parâmetros. E aqui está outro exemplo que eu tinha comentado com você. Imagina que na nossa função de adicionar tarefa, como a gente faz aqui, ó, a gente estivesse utilizando, por exemplo, a biblioteca React Toastify e a gente exibisse um toast de sucesso toda vez que uma tarefa foi adicionada. Então, parando para pensar, se a gente pegar o nosso exemplo anterior, que a gente queria testar se o console.error estava sendo chamado, o que a gente quer testar aqui? Pensou aí? Nada mais é do que se o toast.success foi chamado, certo? Tanto que eu deixei aqui esse comentário para guiar o entendimento do nosso teste. A gente está testando se o toast de sucesso foi chamado. E aí a gente vai testar a implementação da biblioteca? Não, porque se os desenvolvedores que criaram essa biblioteca, eles já criaram e utilizam testes unitários, eles já testaram o funcionamento, ela deveria estar funcionando. A gente só precisa garantir que nós estamos utilizando-a do jeito correto. E para fazer isso, a gente finge aqui que está fazendo uma adição de tarefa para garantir que no final, esse nosso spy-on que a gente está utilizando aqui, e aí nota, toast module está vindo da onde? Da biblioteca. A gente teria esse mesmo método toast, ou melhor, se a gente tivesse, por exemplo, importando exatamente igual, só para ficar mais fácil de você entender, a gente colocaria o toast aqui e aí copiaria o exato nome do método e colaria aqui para garantir que, por exemplo, ele foi chamado aqui embaixo. Claro que aqui está dando um mock return value para pegar o sucesso, a gente poderia apagar nesse caso, mas nota que o importante é garantir que ele foi chamado e nesse caso que foi chamado com a string correta. Da onde que está vindo essa string?
daqui de cima da linha 5. Então, nesse caso, novamente, o SPY nos ajuda a entender que o comportamento segue igual, mas que chamamos o método da forma correta. Outro caso muito comum, só que agora para mocks, que a gente tem é quando a gente moca uma API. Então imagina que nesse exemplo aqui, a gente não recebe as nossas tasks, mas a gente busca direto do componente. Como se a gente estivesse fazendo esse método aqui do fetch tasks aqui dentro do nosso componente. Se a gente for testar ele, a gente não quer chamar a API real nos testes. E aí você pode me perguntar, João, mas por quê? Porque os testes eles vão ficar mais lentos, eles vão depender da internet e eles podem falhar se a API tiver algum problema. Nesse caso, o que a gente faria é algo desse tipo. Vou pegar minha colinha aqui e colar para te mostrar. Deixa eu só colocar como JavaScript e aí a gente consegue visualizar melhor que o que a gente está fazendo aqui é basicamente mocar, né, com o jest.fn o resultado do nosso fetch. Que aqui está dizendo, olha, responde sempre para mim esse array que tem a propriedade ID e o título. Faz a renderização normal e aí a gente verifica que o fetch foi chamado. Ou seja, aqui a gente também está mocando e aí, independente do que a gente for testar, o importante é garantir que não estamos chamando a API de fato. A gente está mocando ela e com isso a gente consegue substituir uma chamada real da API por um mock. E isso garante que o fetch nunca aconteceu de verdade. Foi tudo mocado, tudo fake e tudo rápido. E com isso a gente consegue ter testes confiáveis, porque a gente sabe que se acontecer alguma coisa com a API, o nosso teste ele continua focando no que o componente deve fazer, no que essa pequena unidade deve fazer. E daí vem o conceito de teste unitário. Deu para ver que são conceitos que se relacionam bastante, mas não são tão fáceis assim de diferenciar, certo? É por isso que agora nós vamos ver as principais armadilhas que os devs devem evitar. Essa frase é complicada, devs devem evitar para que você consiga criar os melhores testes possíveis. E a primeira armadilha que eu separei aqui para comentar com você é esquecer de limpar os mocks. Se a gente cria um mock e não limpa, como a gente fez lá no Global Fetch, por exemplo, ou como a gente está fazendo mesmo no nosso Task Form, onde a gente tem um mock ou um edge task, se a gente mocar ele e não limpar, o próximo teste ele pode falhar porque ele vai estar sendo impactado pelo mock. O fetch, nesse caso, ou mesmo a nossa função, ainda está mocado. E a solução para isso é a gente pode utilizar, por exemplo, o after each e utilizar uma função do Jest chamada restore all mocks. Então a gente pode fazer aqui, por exemplo, no before each ou mesmo no after each. Nota como tem diferentes formas que mudam um pouquinho, mas basicamente cumprem o mesmo papel. Então, antes de cada um ou depois de cada um, a gente garantir que estamos limpando o mock ou restaurando todos os mocks vai permitir que cada um dos cenários aqui rode limpo, como se estivesse começando do zero, ao invés de carregar lixo ou bagagem de algum teste anterior. Armadilha número 2, que é mocar demais. Basicamente, a gente não tem que mocar tudo. Se a gente mocar tudo, a gente vai acabar deixando de testar os comportamentos do componente. Isso pode criar os famosos falsos positivos, aonde parece que a gente tem tudo testado, nosso cover está alto, mas na verdade tem um monte de bug passando por baixo dos panos e chegando em produção até os nossos clientes. Então, eu coloquei regra aqui, mas imagina que é como se fosse uma dica ou um conselho. Moque dependências externas e jamais moque lógica interna. É ela que você tem que testar. Então, por exemplo, fetch, local storage, date.now, essas coisas pode ser mock, pode ser um spy, mas não mock um handle submit, um use state e, na verdade, a forma como você está usando o use state nesse caso, ou qualquer coisa que seja a sua lógica de negócio, o que de fato você espera que a sua aplicação entregue para o seu usuário. E finalmente a armadilha número 3, que é muito parecida com a 1, é o spy sem o restore. Se a gente utilizar o spy on e esquecer o mock restore, esse spy ele continua ativo em outros testes. Então, novamente, muito parecido com esquecer de limpar os mocks, a gente pode esquecer de resetar os spies. Por isso, sempre faça um spy.mockRestore ou use o after each que eu expliquei antes, ou before each, em cada um para garantir. Então, dessa forma, você vai estar restaurando, resetando, deixando limpinho o seu teste para que o próximo execute sem problema nenhum. E quem me acompanha aqui no canal há um tempo sabe que eu adoro deixar resumos com vocês para que seja mais fácil de aprender e assimilar o conhecimento. Então, como um resumo dessa diferença, sempre use mock quando essa função vem por props, por exemplo. Provavelmente vai ser um caso perfeito para usar mocks. Quando é uma API externa, um fetch, um Axios, você consegue usar mocks e lembre sempre,
Você utiliza mocks quando você quer substituir completamente esse comportamento. Então lembra dessa palavrinha, substituir. Já o spy, use sempre quando você tem dependências externas. Quando, por exemplo, você vai usar um local storage, date, lembra sempre que você quer que a função continue funcionando, mas você precisa verificar que ela foi chamada, que foi chamada com os parâmetros corretos, e aí nesse caso você usa o spy. Como regrinha de ouro, muito provavelmente, em 90% dos casos, óbvio que esse é um número arbitrário, não se apegue nele, mas é muito provável que você vai usar muito mais mock do que spy. Então, se tiver em dúvida, pode usar mock, provavelmente você vai estar certo ou certa, mas lembra sempre, eles possuem essa diferença que você acabou de aprender na prática e conceitualmente aqui. E se você quiser dominar mocks, spies e tudo mais sobre testes unitários, a lista para fila de espera do meu curso, o mapa dos testes unitários, já está aqui na descrição. E como você já sabe, quem entrar antes vai ganhar um acesso antecipado, um desconto exclusivo para a primeira turma e um bônus exclusivo também. Então eu convido você para deixar seu nome e seu e-mail, que você será avisado ou avisada assim que esse curso que eu estou criando estiver pronto para você consumir e aprender ainda mais sobre testes unitários e esse mundo que nos garante tranquilidade, nos garante um deploy em paz e um fim de semana calmo, sem bug para resolver em produção. E no próximo vídeo eu estou pensando em trazer uma reflexão honesta aqui, sem filtro, sobre erros reais que eu cometi enquanto eu estava aprendendo testes unitários, que eu ainda cometo às vezes e estou trabalhando para melhorar, o que mudou na minha forma de testar. Talvez isso pode ajudar você a não cometer os mesmos erros e se tornar profissional, adquirir essa habilidade ainda mais rápido do que eu. Então, estou te esperando no próximo vídeo.